Fala pessoal, tudo bom? Muito bem-vindos ao podcast Dr. Faixa Preta. E enquanto a gente vai esperar o nosso convidado, hoje a gente vai soltar alguns recados aí. Eu vou pedir para que vocês possam compartilhar o nosso podcast com as outras pessoas. Eu preciso que vocês também se inscrevam no canal e marque Dr. Seba Souza no Instagram, isso mesmo. Além do Instagram, eu tô no LinkedIn, eu tô no YouTube, eu estou no TikTok e você pode ir lá buscar Dr. Seba Souza para que você possa buscar informação e ter mais qualidade de vida, né? E como eu sempre digo aqui pra gente começar, não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? E aqui a gente vai contar várias histórias nesse podcast de pessoas que ultrapassam as barreiras, né, da alta performance aí, cuidam da sua saúde e conseguem também ser extraordinário nos seus negócios. Vários empreendedores de sucesso. E hoje não vai ser diferente, o nosso convidado é Johnny Villaronga, o monstro. Criado na roça, empreendedor desde os 14 anos de idade, já faliu 2 vezes, influenciador nas redes sociais, empreendedor serial. Vai falar hoje sobre como ele concilia a sua performance de vida e a performance no trabalho. E nada mais, nada menos do que Johnny Villaronga. Seja bem-vindo e fala um pouquinho aí, se apresenta, fala pra galera um pouco de você. Fala, Seba. Prazer estar aqui. Mais uma vez ao teu lado aí pra gente resenhar um pouquinho, falar um pouco de empreendedorismo. Pra mim é uma honra estar dentro desse time dos faixa preta, né? Um time tão seleto, eu tenho certeza aí que você tá selecionando a dedo quem que você vai trazer. Então, pra mim é uma honra estar aqui, dividir nesse momento e contar um pouquinho da nossa história aí. Top demais. Prazer é nosso, a honra é nossa, porque tá do lado do cara que também faz história, né? Busca o tempo todo, é insatisfeito com a vida, porque eu acho que é uma das características dos empreendedores. E você tá no podcast correto e certo, porque doutor faixa preta não é porque é médico, doutor, né? Explicar um pouco aí pra galera, porque doutor é autoridade naquilo que faz, e faixa Total. Preta porque a gente é faixa preta e todo dia a gente se vira, levanta e vai fazer aquilo que tem que fazer, né? Boa. E você te conheci lá no Imersão do G4, na turma 61. Dos, né? Faixa pretas, né? Dos faixa pretas, lotado de faixa preta ali. E, cara, foi sensacional, né? Porque na época eu vi que a gente estava se apresentando e ali tinha muita gente e tal. E seu negócio era relacionado à área de saúde, né? Além de outro negócio que você tem, mas tinha um negócio relacionado à área de saúde. E ali a gente se conectou depois de alguns minutos. E a sua história é sensacional, e aí teve aquela emoção toda que a gente tem, né? Vamos fazer negócio junto e tal, e isso e aquilo. Mas só para começar aqui, para você contar um pouco sua história, eu quero entender aí um pouco dessa infância, né? Da onde você saiu e conseguiu chegar, né? Então eu quero que você conte um pouco aí sobre a sua infância e como que foi crescer ali na roça e começar a se desenvolver para poder chegar agora. Não fui eu que cresci na roça. Seu pai. Meu pai e minha mãe, Pronto. exatamente. Então a gente vai cortar nada, vai continuar então, nessa história, bora. Então bora. Mas eu sempre comento isso porque eu tenho muito orgulho da jornada dos meus pais, né? Legal. Aquele velho sonho nordestino de ir para São Paulo e conquistar o mundo, né? E aí nessa batalha aí, meu pai chega com 15 anos em São Paulo, 15 anos de idade, trabalhando no posto de gasolina, foi a carreira dele toda nisso. E ele é natural de onde, hein? Bahia, Mairi, o nome da cidade. Mairi e Vaz da Roça. Meu pai Vaz da Roça, minha mãe Mairi. Certo. É uma cidade vizinha da outra. E aquela garra, né, que eles trouxeram, passaram para mim também. Então, eu não tive ali uma infância dedicada ao mundo do empreendedorismo ou dedicada a estudar, ler um livro, porque na cabeça deles era somente trabalhar, né? CLT, né? Chegou ali na fase adulta, cara, acha um trabalho registrado e vai para cima. Isso. E aí, com 21 anos de idade, né, eu já tinha tentado vários outros trabalhos aí. Entrei como frentista de posto durante 1 ano, trabalhei com meu pai também, ali eu vi o perrengue que era, né, a função que ele exercia, né, e com 21 anos de idade eu entro na Avon Cosméticos. Ah, então é por isso que você é todo metrosexual. Todo bonitão assim. Passa esses cremezinhos assim no rosto e tal.
E aí tem essa história da Avon, né? Que você tem essa história da Avon, que foi onde eu descobri o mundo corporativo. Top. Aí ali eu descobri que, na verdade, existia um mundo que nem os meus pais, até hoje, assim, a gente conversa, eles não têm noção do que é esse mundo que a gente vive, né? Uhum. E ali, cara, eu sem uma formação, sem nenhuma bagagem, comecei a me inquietar. O que tinha essa galera que passava durante o corredor ali, engravatadinho, tudo bonitinho. E aí eu comecei a entender que precisava estudar, né? E ali eu comecei a fazer uma faculdade de administração e nisso fui para cima. Durante os 10 anos que eu fiquei na Avon, sempre fazendo a mais do que me pediam. Tá. E em média eu tive uma promoção por ano aí. Então eu saí de lá como consultor de projetos. Tá, então foi 10 anos na Avon e 10 anos de promoção. 10 anos de promoção. Todo ano era uma promoção lateral ou uma promoção vertical. E depois desse período eu resolvi, né, empreender. Que aí era um sonho desde criança, eu não sabia. Eu queria sempre fazer alguma coisa que eu achasse que era incrivelmente assim, grande. E falar, cara, Dentro, eu acho que todo empreendedor tem alguma coisinha ali dentro que é uma fica insatisfação, sempre... né, pô? É um bichinho, é um bichinho. É uma loucura. Todo dia o cara quer fazer algo diferente. Quer fazer algo diferente. E aí eu trouxe essa bagagem da Avon Cosméticos para o mundo do empreendedorismo. Mas quando você estava na Avon Cosméticos, lá dentro, você tentava alterar os processos da Avon e sempre tentava inovar, porque, a todo momento. Porque você é um cara que tem isso dentro de você, sim, né? Tipo assim, eu vou fechar, vamos lá, você vai ter uma franquia, vamos abrir uma franquia. Só que eu tenho certeza que você não vai querer ficar no padrão daquela franquia, você vai sempre querer inovar. Exatamente. Então fala um pouco disso aí dentro da Avon, que começou também a te instigar e foi aí que depois você saiu para botar suas coisas. Exatamente, Seba. Por isso que eu até saí como essa formação aí de consultor de projetos, porque me inquieta ver o padrão. Eu sou um cara muito criativo e gosto de pensar fora da caixa. Eu gosto de sair ali da média, né? Então, a todo momento eu tô querendo resolver algum problema, a todo momento eu tô querendo resolver algum processo. Então, nessa jornada, quando... dentro da Avon, além de me formar como administrador, né? Fiz administração de empresas, eu também me especializei lá em projetos, tá, de Lean Six Sigma, né? De Yellow Belt, Black Belt. E, então, são metodologias que a todo tempo estão buscando melhoria contínua, né? Isso. E aí eu levei isso pro mundo do empreendedorismo quando eu saí, né? Mas a Avon te dava essa liberdade de inovar ou não? Cara, em alguns momentos sim, mas a maioria do tempo não, porque a Avon ela é uma empresa muito tradicional, há mais de 150 anos, né? Ela tem a gente costumava falar que era quase um Titanic, né? Então, o Titanic, para mudar ali o curso do iceberg, demora muito tempo. Então, a gente sofria com algumas coisas assim e a maioria do tempo eu era muito engessado. Então, isso foi uma das coisas também que me fez, que me entregava. Falava, cara, eu preciso fazer algo mais, aqui eu tô limitado, né? E nada melhor do que a gente tá no mundo do empreendedorismo para poder botar isso na prática. Né? E você como empreendedor, agora uma pergunta aqui pessoal em relação ao empreendedorismo. Você acha que essas práticas da empresa de não dar liberdade ou para o seu colaborador, para o seu franqueado, de inovar, perde a empresa, ou essa empresa está correta porque tem que ter um padrão e se todo mundo botar de qualquer jeito, beleza. Mas se tivesse algumas coisinhas que pudesse fazer, se melhorava, né? Cara, perde total. Tanto que nos meus colaboradores, hoje a filosofia é o seguinte: todo mundo tem que estar se desenvolvendo. Tá. Todo mundo tem que estar insatisfeito com a posição que está. Se der passar 2, 3 anos e tiver na mesma posição ainda comigo, eu decido a carreira dessa pessoa. Então, eu instigo a todo momento com que eles fiquem intrigados com os processos atuais, tá, e que tragam novas melhorias. Então, a empresa que não permite isso para o colaborador, ela está fadada ao fracasso, com certeza. Tanto é que a Avon Cosméticos logo, ela era a número 1 no Brasil. Número 1, pô. E aí, de tanto continuar com essa metodologia, com esse mindset, né, engessado, a Natura veio, uma empresa brasileira disruptiva no mercado, destruiu e comprou a Avon. Nossa. Então, a Natura, na época, era o sonho de consumo de quem trabalhava na Avon. Porque eram os caras que estavam fazendo design thinking, os caras que estavam trazendo metodologia nova, os caras que abriam a oportunidade exatamente para esse tipo de colaborador
exercer o papel que ele queria. Eu acho que a empresa só ganha, né, cara? Quando tem um colaborador desse tipo. Né? A gente entende assim, que você não pode passar por cima das pessoas para que você queira acontecer aquilo que você tá pensando. Exatamente. Mas se você tem uma mente inovadora e você vai agregar valor, porque se você desenvolve uma coisa lá dentro da Avon, isso vai ficar pra Avon, pô. Com certeza. Você pode até sair e fazer para outro negócio depois, mas isso vai ficar pra empresa. Então acho que isso é essa empresa e acaba perdendo naquele fato que a gente fala. Empresas que ficam, tipo a Blockbuster, ficou no que ficou, vê a Netflix e engoliu, porque inovou, né, cara? Que se acham as donas do mercado, do mercado, que se acham as empoderadas. E, na verdade, além da empresa, os seus colaboradores, eles não... Falando do que diz respeito a evoluir, a continuar se mantendo ativo no mercado, isso tanto vale para colaborador quanto para a própria empresa também. Ela precisa estar se atualizando, precisa estar em movimento, né? O que eu costumo falar sempre é que água parada dá dengue, né? Então precisa continuar se movimentar. Então isso é algo, por exemplo, que eu trago muito forte para o meu time. Desenvolvo isso a todo momento. E eu quero que sempre venha me trazer novidade para que até conteste a mim. É uma coisa que eu bato bastante. Tem que... não pode só concordar comigo. Tem que trazer novas visões. Essa é uma das maiores dificuldades. E me mostrar que eu tô errado. Eu gosto muito daquele colaborador que ele gosta de ter esse diálogo com o gestor. Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. Aí é só se mudando a cultura e fazendo com que o cara não entenda que você é o dono do negócio. Exatamente. Mas você é um cara que ele pode compartilhar ali que você vai escutar ele. É difícil. É difícil. Não é fácil. Né? E aí você se formou em administração e depois da administração o que aconteceu? Então, depois da administração, quando eu fui... que eu me especializei dentro da Avon como consultor de projetos, né? Nessas metodologias. Aí eu embarquei no mundo do empreendedorismo. Tentou empreender. Tentei empreender, exatamente essa palavra. Tentei empreender. Porque achei que estava preparado. Mas descobri que não, né? Sério? E é muito engraçado isso. Quando a gente está num status dentro de uma empresa, a gente acha que vai ser o dono fácil de qualquer coisa, entendeu? Mas aí, cara, foi uma experiência incrível, porque eu saí... E aí você tentou empreender em quê? Eu comprei uma franquia de publicidade de saquinho de pão. Publicidade de? Saquinho de pão. Foi mesmo? Aí eu falei, cara, tipo, eu na época, né? Hoje eu gosto bastante de vendas, mas na época eu falei, eu odeio vender, eu não gosto de vender. Mas isso tá muito mais linkado a bloqueios mentais do que especificamente a técnica. E aí eu falei, pô, com essa franquia aqui eu vou ter que vender. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O business era venda, né? E aí, cara, fui inventar de colocar uma namorada que tava na época comigo. Aí tava apaixonado, né? Cara, tava pagando paixão, Tava demais. Tava pagando paixão. Nesse mesmo período que ela tava trabalhando comigo, eu desenvolvi uma marca de semijoias. Isso no mesmo período, da franquia do saquinho. Exatamente. Até que um dia eu descobri... Mas isso foi aqui em São Paulo, Johnny? Isso foi em São Paulo, no interior. Foi Cabreúva. Cabreúva. Na cidade do lado de Jundiaí. Eu ando de bike lá, pô. Boa. Ali na serra, né? Boa. Então, cara, até o momento que eu descobri que eu não sabia nada de empreendedorismo. Além de ficar com uma dívida... Quebrou as duas? Quebrou as duas. Ela foi a principal ajudante nesse cenário. Pra poder quebrar. Poder quebrar. E depois me deixou umas galhas, né? Nossa. O que não vem a parte, que quiser cortar depois. Não vai cortar, isso aí vai ter que estar aí no podcast. Aí, além da dívida no banco, me deixou alguns pares de. Pô, que benção, que mulher bacana. Me fez crescer, né? É isso aí, literalmente. Me ajudou a amadurecer. Ou vai ou não vai. Ou vai ou não racha. E aí você tentou, faliu. E aí, cara? Aí eu voltei pro mercado de trabalho, voltei pra Via Varejo. Foi pro varejo? Fui pra Via Varejo, a dona das Casas Bahia. Tive a oportunidade de voltar lá pro mercado como consultor de projetos também e tal. E aí deu 6 meses, cara, eu falei, pô, isso aqui não é pra mim não, bicho. Realmente eu tava agoniado de novo querendo desenvolver, e aí onde eu achava que a Avon Cosméticos era engessada, a Via Varejo... Era mais ainda. Cara, Às vezes a gente tem uma concepção totalmente diferente dessas grandes marcas, Exatamente. Né? Eu tenho uma história meio parecida com essa tua, que eu tenho um amigo em comum que o cara sentou com o Steve Jobs. O
cara já sentou com o Steve Jobs e já fez reunião com o Steve Jobs. Por quê? Porque ele trabalhava lá fora e ele trouxe a representação da Apple para cá. Que na época a Apple não tinha Apple aqui, tinham empresas que representavam e vendiam o produto da Apple. E aí, cara, depois de 1 ano sendo representante da Apple, o sonho dele era entrar na Apple. E quando ele entrou na Apple, ele passou, acho que mais 1 ano na Apple, foi 6 meses, porque ele viu que a Apple não era aquilo que ele estava esperando. E é igual essa história que você está contando. Às vezes você olha de fora, vê uma marca, né, muito forte, mas eu acho que está muito linkado também à cultura. Porque não era a minha cultura, né, cara? Tipo, a minha cultura era de inovação, eles estavam no momento de inovação também, que eles estavam indo pro digital, mas totalmente diferente da minha pegada, né, cara? Até também por causa da tua idade, de ser um cara mais novo, um cara de uma visão totalmente diferente. E às vezes o terreno não é o terreno que é nosso terreno, que a gente sabe nada. Tinha alguns dinossauros lá que é difícil você... É isso aí. E aí você saiu fora do varejo também? E aí saí fora numa oportunidade que eu tive de montar uma empresa na área da saúde com uma prima de Salvador. Ela nasceu em Salvador, a empresa. Salvador? Não, na verdade eu daqui mesmo. Tá. A gente construiu esse negócio e era uma empresa de mutirão de saúde. Então a gente desenvolvia projetos destinados à saúde para resolver alguns gargalos. E essa empresa seria a X Saúde? A X Saúde na época. Tá bom. Né? E Johnny, tipo assim, voltando um pouco atrás, as experiências que você teve com a falência daqueles 2 projetos lá que você achava que era empreendedor, que você trouxe de bagagem tanto para a X Saúde e para os seus outros negócios, o que você aprendeu com isso? Cara, a principal lição foi relacionada ao aprendizado. Me preparar, buscar mais conhecimento, me especializar mais, estar próximo de quem está vivendo isso. Coisa do tipo que a gente vive na imersão do G4, né? De você estar próximo de outros empreendedores. Aquela época eu estava sozinho e achava que o que eu tinha era o suficiente para tocar, entendeu? Entendi. Então, assim, a busca pelo conhecimento foi a principal lição que eu tive, né? De estar sempre aprendendo, se especializando, acompanhando o mercado. Então, você acha que a importância da educação e da formação na trajetória de um empreendedor deve ser um dos principais pontos aí? Total. Porque naquela época, a gente até estava conversando antes, você falou, perguntou se estava fazendo algum esporte, se estava malhando, da importância que a gente sabe que tem o esporte. Naquela época eu estava muito ativo, né? Mentalmente também eu estava preparado. Tá. Até a tomar a Gaia, né? Eu tava 100% focado ali. Mas naquela época ficou nítido para mim que foi a falta de conhecimento. Então, tá. Por falta de conhecimento, o povo perece, né? Exatamente. E eu acho que tem que ter conhecimento, cara. Tem que ter conhecimento. Porque às vezes você tá numa caixinha que você acha que sabe de tudo. Só que você não sabe de tudo. Vai ter alguém que teve o problema que você já teve, já fez de outra forma e deu certo, você tá tentando da forma que o cara tá tentando fazer. Exatamente. E às vezes só um cara falar assim no teu ouvido e falar assim, ó, faz desse outro jeito aqui. Exatamente. E aí você vai e faz, né? E aí eu queria saber assim, como que você faz pra também, que a gente vê nas redes sociais, você é um cara bem ativo e tudo mais, mas como que você equilibra essa produção de conteúdo que você tem nas redes sociais com a gestão dos seus negócios? E se realmente alguns dos seus negócios você teve que ser a cara do negócio, né? E qual a importância de ser a cara do negócio nas redes sociais? Que a gente sabe que tem muito negócio, né? Eu dei um exemplo um dia desse, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola não precisa, todo mundo sabe o que é Coca-Cola. Precisa ter uma pessoa lá, só o Papai Noel, né, da Coca-Cola. Mas não precisa ter uma figura pública ali para ser. Mas tem alguns outros negócios que dependem disso, né? Então fala para mim como é que você concilia essa parte de gestão, de estar nos negócios, com a produção de conteúdo nas redes sociais, e se você acha que é necessário ter a cara de alguma pessoa para poder esse negócio caminhar também. Bacana. Essa é uma pergunta muito bacana, Seba, porque dentro da minha carreira, falando do que, né, no primeiro momento onde eu falei, onde eu não tinha conhecimento, eu descobri
Uma das coisas que eu descobri é exatamente isso, como o empresário ele deve se comportar, né? Qual é a cara, que na maioria das vezes o empresário ele é a cara do seu negócio também, né? Então eu tive que fazer, cara, um trabalho até de rebranding. Oh, que legal. Então se você olhasse o meu Instagram antigamente, era lifestyle puro. Sério? Era sem camisa, mostrando a barriguinha. Tipo, não, o cara, trincado. Eu tava focado em agarrar as gatas. Em pegação, né? O cara não tinha esse mindset. Vou parar, porque senão eu vou parar com essas brincadeiras, senão eu vou te complicar. Tua noiva vai olhar tua esposa aí, vai dar B.O. O pior é que tem um apelido que colocaram em mim que ela odeia o apelido, que é micareta. Ela fala, você é ex-micareta. Mas é o seguinte, Seba, o que é bastante interessante sobre essa questão do rebrand, o quanto, cara, isso faz você... esse seu posicionamento faz você gerar novos negócios, faz você conhecer novas pessoas, você se tornar uma autoridade até às vezes sem querer, querendo. Tá. Porque a quantidade de pessoas que vêm me pedir conselho e vêm me pedir assim, cara, me ajuda nisso aqui, tá? Eu tô com uma dúvida nisso aqui, muito mais por esse conteúdo que eu entrego, por essa posição que hoje eu me coloco nas redes sociais, do que especificamente por saber quais são os meus conhecimentos técnicos. Certo. Claro, eu converso um pouco, né? A gente fala sobre o que a gente conhece, e a maioria das pessoas que vem, ela sabe do potencial que a gente tem, com onde certeza. A gente desenvolve as empresas, né? Mas, cara, a parte externa do que diz respeito a essa questão que antes era um lifestyle e agora hoje você olha, tem lá realmente um cara, um empresário, tem um posicionamento, um cara que é um cara família, é um cara que faz esportes, é um cara que tem seus negócios. Então, você mostrar isso realmente faz grande diferença também. E as empresas, elas acabam ganhando com isso também. Você ganha credibilidade. Seus clientes, querendo ou não, eles entram... Você é a pessoa, né, do seu negócio. Então, automaticamente, eles entram no seu Instagram. Eu ainda, do meu time, eu procuro deixar o time mais com protagonismo, né? Tá. Eu não apareço muito no que diz respeito à empresa. Exatamente. Mas eu sei que quando descobrem quem é... Mas eu acho que você deveria entrar, ser a cara do negócio. Em alguns negócios. Em alguns negócios? Você tem que entrar. Porque você tem a vibe, né, cara? Eu acho que o cara que é a cara do negócio, ele tem que ter a vibe, entendeu? Tem pessoas que vão estar por trás do negócio, que vão ser low profile, que não é que não tenha vibe, mas ele gosta de processos, ele gosta de operação, ele gosta disso e aquilo. E tem os caras que vão ser a cara, que é o cara que gosta de falar, que gosta de conectar, que gosta de trazer o negócio. E, cara, eu te vejo dessa forma, entendeu? Depois você pensa nisso aí. Não, você não é o primeiro que fala, inclusive na imersão. Lifestyle, pô, você veste bem e tal, fala bem, troca ideia, conecta, entendeu? Isso traz negócio pro negócio. Entendeu? Isso eu não tenho dúvida. E é como eu comentei contigo, só com esse rebrand eu já percebi já. Só da forma de como eu comecei a me posicionar. Só que assim, eu realmente não sou esse cara que tá todo o tempo ali nas redes sociais falando processos. Olha aqui o que a gente vai fazer hoje, olha como tá rodando e tal. Vamos aumentar, né? Vou colocar isso aí. Vamos aumentar. E como você mencionou também, você tem vários hobbies, né? Como esporte, videogame. E como é que você encontra tempo também para desfrutar dessas atividades aí enquanto você gerencia os negócios também? Cara, eu sempre gostei de ser generalista. Nunca fui especialista. Isso para os esportes também. Então eu ando de kart, beach tênis, tênis. Aí me arrisco no basquete. Aí jogo bola. Minha infância toda foi jogando bola, né? Futebol, né? Ando de longboard, apaixonado por longboard. Massa. Já me aventurei umas 2 vezes no surf, preciso aprender aí pra poder pegar. Eu gosto. Wake. Então, assim, eu sou bem generalista. Eu sei um pouquinho de cada esporte e isso eu levo pros negócios também. Falando de agenda, cara, na verdade, a gente precisa encontrar um espacinho ali pra fazer o que gosta, né? A maioria das vezes, assim, que eu fico muito focado durante a semana inteira, que eu não consigo fazer nada, aí é onde eu chamo minha namorada, vamos fazer alguma coisa no final de semana, mas a gente precisa achar algum tempinho ali. Se você pudesse me dar 3 prioridades, a número 1, a número 2 e a número 3,
Em tudo, em todas as áreas, tanto pessoal, vem negócio, família, não sei. Você me daria qual? Me indica aí as três, assim. A primeira, família. Tá. A segunda, eu acho que essa parte física, junto com a mental. Tá. E, na verdade, eu colocaria na primeira a espiritualidade, mas ultimamente eu ando um pouco deixando a desejar. Não, mas tranquilo, você vai dar bom. Mas eu acho que esses 3 pilares, cara, o esporte com o mental, porque somente o ano passado eu passei algumas experiências no que diz respeito à parte mental, de você conseguir controlar ansiedades. Você é o cara que sabe mais do que... Você ficou ansioso, alguma coisa? Teve cara, depressão? tive algumas crises de ansiedade forte o ano passado. Mas ficou em deprê, não? Não cheguei. Mas aí, nada com que uma terapia, né? Eu gosto bastante de fazer terapia. Então, nada que uma terapia não resolvesse ali e a gente vai alinhando. Não tem jeito, cara. Se a gente não tiver equilibrado, né? Espana. Espana porque são... É aquilo que você abriu o podcast falando. É um leão por dia, né? A gente vai matando um leão por dia e precisa estar equilibrado aí para poder... E a família é importante nesse processo? Demais, cara. Demais. Eu valorizo muito, assim, os momentos que eu tô com os meus pais. Não moro com eles, então final de semana a gente tira ali para poder ficar um pouquinho. Meu pai, às vezes, ele tá lá na clínica, né? Então a gente tira um pouquinho para conversar ali. E agora, a namorada, a esposa, né? Que tem que priorizar também. Quando você tá focando muito no trabalho, ela mesma chega e fala, ó, tá faltando aqui olhar um pouquinho para cá, então vamos lá. Aí a gente marca um jantar, marca um passeio, alguma coisa do tipo. E como é que você lidar com... A gente sabe, né? Não adianta. A gente pode aqui falar, tem que ter um equilíbrio, não sei o que e tal. Só que a gente vai passar por vários processos na vida, né? Exatamente. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é que 90% das pessoas, elas são estressadas. Uhum. Porque aí vem trânsito, vem família, vem negócio, vem dívidas, filho, vem boleto que tá batendo na porta. Então, cara, 90% das pessoas é estressado. E todo mundo tem problema de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Ou vai terminar numa fadiga adrenal e daqui a pouco vai terminar numa depressão, numa ansiedade, né? Ou essa pessoa, ela vai ficar muito cansada e fadigada e não vai conseguir realizar as atividades delas diárias, né? Então, com esse estresse diário, como que você lidar para controlar esse estresse diário, né? E se a rotina de vida saudável, ela faz diferença para que você controle esse estresse diário? Por exemplo, no dia que eu não treino, eu chego um monstro na clínica, eu fico bravo e já brigo em casa, é uma loucura. Né? Se eu acordar de manhã cedo e não ir treinar e esperar para treinar de noite, cara, já sinto. Agora, se eu vou treinar 4 horas da manhã, cara, o meu dia flui, é uma loucura. Então, como que você faz para lidar com esse estresse? Se tua vida é saudável, né? O seu hobby, as coisas que você gosta de fazer, se isso melhora ou não o teu estresse diário, entendeu? Cara, com certeza. É que nem eu comentei contigo agora, quando na semana não dá para fazer nada, a gente procura fazer alguma coisa no final de semana, porque... tanto o esporte quanto esse lado psicológico, ele acaba sendo uma fuga, às vezes, dos problemas que a gente encontra diariamente na empresa, né? Então, cara, como você mesmo comentou também, a gente fala assim da questão do equilíbrio, mas essa questão de buscar o equilíbrio, às vezes, não consegue manter, né, sempre equilibrado. Então... O segredo, na verdade, o Seba, que eu encontrei aí, é de se manter em movimento, cara. Então, tanto em movimento quanto fazendo alguma coisa, nem que seja ali uma flexãozinha em casa, quanto o movimento no que diz respeito a você sair com a sua família, a você ver um filme para poder aliviar a mente também. Nessa época que eu passei um perrengue de crise de ansiedade, foi exatamente porque eu não estava fazendo nada. Eu não me dedicava a esporte. Só trabalhava. Não, cara, só trabalhava e assim, entrei numa patinação no gelo ali que não saía do lugar. Então, comecei a ter algumas crises de ansiedade. E aí, é aquela história, quando você tá nessa crise, parece que você nunca vai sair, né? Exatamente. E depois que você consegue fazer esse trabalho mental, onde você consegue sair, aí você consegue lembrar e fazer essa equiparação. Poxa,
Tá vendo? Quando você tá fazendo esporte, quando você tá olhando ali pra sua família, quando você tá lendo um livro, quando você tá fazendo outras coisas, a não ser se dedicar apenas pra empresa, flui mais ali, né? Você fica mais tranquilo. Né? Eu acho que a preocupação, né? A gente tem preocupação muito, se eu não tiver, o negócio não vai tocar, se eu não sei o que, não sei o que. E a gente tem que construir um negócio que ele se toque sozinho, né, cara? Porque senão não é empresa, né? Aí ela vai ficar dependente da gente e a gente vai sofrer as consequências, um dia ou outro vai vir. Igual cartão de crédito, a saúde. Quanto mais você usa, o cartão de crédito não vai chegar a fatura? Uma hora vai chegar a fatura. Então, o corpo é do mesmo jeito. Exatamente. Uma hora a conta chega, A conta chega. E a gente tem visto que muitos empresários mudaram essa história, né? Tem se cuidando e tudo mais, se tratando e conseguindo conciliar tanto a parte CPF quanto o CNPJ, né? Por isso que eu fui para esse nicho e eu acho importantíssimo. Primeiro, a atividade física, ela produz tudo aquilo que você precisa. Proteína, neurotransmissor, estimula sensações que vão te dar vida, né? O corpo foi feito para movimentar. E quando você para, velho, aí lascou, porque vai dar BO de qualquer jeito, né? E fala uma coisa pra mim, como que você decidiu, beleza, você teve a empresa da X Saúde, né? Depois você foi lá, deixou lá, partiu no meio, mas como que surgiu essa história aí da vacina? Como que surgiu também a história do restaurante? Porque imagina só, restaurante com vacina e a X Saúde, cara, tem duas ali que tá no mesmo ramo, mas pô, restaurante, fala pra mim aí como foi essa ideia aí, se foi o poder da conexão que te levou esse negócio. Total. Conta pra mim um pouco. Total, foi puro network, cara. E o engraçado é que foi na primeira imersão do G4. Ah, foi no G4? Foi na imersão do G4, não com o pessoal de lá, mas eu saí da imersão, conheci uma galera e fechei ali, tipo, eu conheci eu tinha um amigo que me apresentou o negócio na sexta-feira, a imersão ela acabava no domingo na época. Tá. No domingo eu fechei o negócio, exatamente por todo o mindset que eu vi os caras trazendo, né? E de você diversificar ali os seus ovinhos, né? Colocar os ovinhos não somente em um pote ali. E aí onde surgiu essa oportunidade de estar com o bar e restaurante puro network. Hoje eu uso muito o restaurante para network também. Você faz reuniões lá. Faz reunião, e tal. Exatamente. Como eu não executo, né? Então, eu sou a parte sócia ali, fico mais na parte do conselho administrativo, dando palpites ali de estratégias na parte do marketing. Então, para mim foi tranquilo. Você não é operacional, né? Exatamente. Para mim foi tranquilo continuar tocando as empresas na área da saúde, né? Tá. A clínica de vacinas, ela surgiu com a ideia de ser um braço, mais um serviço da X Saúde no que diz respeito aos mutirões de saúde, né? Certo. Eu acredito bastante na atenção primária, né? Que é algo que você também trabalha muito. Antes da doença, antes de acontecer o BO. Então vamos trabalhar aqui. Então o nosso trabalho com esse mutirão, ele trazia muito essa bagagem de promoção à saúde, e aí a expectativa era de agregar essa clínica dentro da empresa, né? Mas aí a gente rompeu a sociedade e aí eu fiquei tocando sozinho a clínica de vacinas. Você tinha um sócio e aí você rompeu a sociedade? Era uma sócia, isso. Aí ela resolveu não tocar também. Foi a mesma sócia da X Saúde, que é lá de Salvador. Tava linkado as duas empresas? Tava linkado. A gente, na verdade, os planos eram, vinha a clínica de vacinas, depois a gente ia começar a desenvolver clínicas populares, e aí as expectativas já não eram mais as mesmas, né? Então ela continuou com o mutirão de saúde e eu continuei somente com a clínica de vacinas, né? Se você fosse escolher uma empresa, assim, dessas empresas novas de empreendedorismo e tudo mais, que você é fã, assim, qual empresa você escolheria e o porquê que você escolheria essa empresa? Em que sentido? De que eu sou empresas, fã? Dessas Big Data, essas empresas que você é fã, fala, cara, essa empresa é assim porque, cara, eles usam isso, isso e isso e conseguem estourar no mundo, entendeu? Cara, nunca parei pra pensar nisso, assim, se eu tenho uma queridinha, sei tipo lá. assim, Netflix, Walt Disney... Não, cara, porque eu sou apaixonado por essas disrupções, entendeu? Esses caras que vêm, por exemplo, o Uber,
Airbnb, esses caras que quebram paradigmas, eu acho sensacional, assim. Eu acho que até, às vezes eu fico pensando, poxa, eu poderia ter uma ideia parecida. Pode crer. Eu também, por isso que eu tô te perguntando. Caraca, por que eu não pensei, entendeu? Então, assim... Tipo assim, é detalhe mínimo, né? Ah, cara, como, velho? Como é que eu não fiz isso? Mas o fogo disso, o que acontece? Tem muita grana também por trás, né? Tem muita grana por trás. E aí, volta naquela tecla do conhecimento, né? Então, a gente vai aprendendo como é que a banda toca. Então, assim, se fosse olhar uma empresa mais próxima da gente que eu acho que tá sensacional, que os caras estão voando, é o G4, cara. Foi rápido, né? Os caras 4 anos e cara... Exatamente. Estão fazendo história, né? E não puxando a sardinha, mas a gente se identificou com a metodologia dos caras e com a empresa. Mas se fosse falar aí dos queridinhos, eu acho que são essas grandes startups aí que se tornaram... E você acha que qual vai ser o diferencial dos empreendedores? Qual é o diferencial dos empreendedores daqui 5 anos para que possa fazer história, deixar uma marca no universo e que tenha uma empresa próspera e uma empresa que vai fazer história aí no mundo? O que você acha? Cara, eu acho que é o mesmo empreendedor que vem há muito tempo. É o cara que consegue enxergar problema em tudo e imagina a solução para aquilo, entendeu? Entendi. Eu acho que é o cara que consegue resolver problemas, ele vai continuar sendo esse cara que vai desenvolver coisas incríveis aí. Então, eu acho que quem resolve problema é quem ganha dinheiro, né? Eu acho que sim. E você acha que você é um executor ou você é um cara mais estratégico? Eu sou o estratégico. Eu sou um cara criativo. Cara. Criativo? Um cara criativo. Tá. Eu não gosto de colocar muita mão na massa. Não? Não, mas aí a gente vai atrás de quem coloca, né? E aí traz pro time. Eu sou o cara criativo, eu sou o cara que gosta de desenvolver ali algo, pegar um problema, desenvolve e passa. Tá. Você não entra no operacional? Não gosto. Tá bom. Você traz as estratégias. É o que eu tento. Você vendeu doce quando era moleque? Vendi. Tá. Então amendoim. Tá bom, então fica... Eu mesmo fazia. Tu mesmo? Tomei uns calotes das padarias e tudo. É? Porque eu saía deixando nas padarias. Tá, então beleza. Então, pra gente finalizar aqui o podcast, eu tenho uma única pergunta aqui, ó. Foi mencionado, né, que seus pais vieram da roça, né, que também que você vendeu doce na rua quando você era mais jovem. Quais foram as maiores lições que você aprendeu durante essas experiências e que ainda se aplica até hoje na sua vida? Essa é a última pergunta aqui pra batata quente na sua mão. Boa. Cara, a história dos meus pais, as duas histórias me inspiram muito. E eu acho que esse momento aí onde eu fazia amendoim para poder vender era exatamente o que trazia da história de bagagem dos meus pais. Minha mãe sempre falou, cara, para você ter dinheiro você tem que se virar, tem que fazer acontecer. E dessas duas lições, dessas duas histórias deles e desse momento que eu já passei aí, eu acho que a humildade é o que eu carrego até hoje, cara. Todas as vezes que eu deixei de ser humilde por algum momento, eu não fui bem e ficava nítido, assim, aí vinha um puxão de uma rasteira, né, e falava, cara, tá vendo? Você precisa lembrar das suas origens, você precisa continuar humilde, você precisa continuar querendo crescer, você precisa continuar querendo aprender. Então a humildade é a maior lição que eu tive até hoje. Top. Eu acho que humildade é a maior lição, né? Humildade, ser simples, né? Ter tranquilidade. Não precisa passar por cima de ninguém, né, cara? Exatamente. E às vezes a gente escorrega, Sebastião. E o problema, eu acho que de tudo isso, Johnny, é o dinheiro, cara. Você não acha que o dinheiro mexe um pouco com a gente? Bastante, cara. Bastante. Eu acho que mexe demais com o ser humano, entendeu? Então o dinheiro, eu acho que ele tem que ser um meio, ele não tem que ser um fim. Uhum. Quando ele passar a ser o fim na vida da gente, aí é onde a humildade, o ego, o orgulho vai começar a crescer. Bastante, Eu também tenho muito isso comigo. Também acredito nisso. Fechou? Fechou. Episódio incrível aqui com Johnny Vilaronga. Não vou errar mais não, pô. Fala esse nome, eu falei o dia inteiro o nome. E chegou me chamando de Vilaronga. De Viraronga. Então foi sensacional aqui o episódio. Eu queria agradecer a tua presença, Johnny, foi muito bom.
não só como um amigo, mas também como um grande empresário que você é, um cara que está no seu mercado fazendo disrupção. Eu tenho certeza que você vai entrar em muito mais coisas aí, porque você é inquieto o tempo todo. Já tem umas no radar, já. Exatamente, é o tempo todo ali sondando o que o mercado está acontecendo. E eu vou te entregar aqui um presente. Opa! Antes de te passar a palavra para você encerrar. Sensacional. Vou entregar aqui uma caixinha aqui, ó, com um presentinho aqui do podcast Doutor Faixa Preta. Sensacional. Já abre aí. Vou fazer o stories depois. Não, já abre aí pra gente dar uma olhada, pra você ver o que você tá a canequinha, né? Canequinha do Doutor Seba, depois vai mudar pra Faixa Preta. Presentinho aí sucinto. Camiseta, que show. E é preta. E é preta. Reserva. Outros caras monstros, né? Pô, esses são. E aí tem um livro que eu vou escrever pra você aqui no final. Vou dedicar o meu livro. Dr. Seba Souza. O Sopro, que eu escrevi na pandemia, né? Que eu falo massa, sobre... Seba. Eu não sabia, cara, desse livro. Eu tenho 2 livros, cara. Tem o Porquê Comemos o Que Comemos e tem o Sopro, que a gente fala de considerações da vida e da morte, que apareceu na pandemia, né? Que massa, cara. 8 dias de lockdown, trancado em casa. E aí eu resolvi escrever esse livro aí pra poder mostrar que sem saúde você não consegue chegar no seu propósito. Sensacional, cara. E saúde foi algo divino, Deus botou nas nossas mãos e a gente tem que cuidar do nosso corpo. Beleza? Show, agora eu quero passar aqui as palavras pra você. Você pode olhar aqui e agradecer. Aí é contigo. Termine, faça aí o seu agradecimento. Boa, e tem aqui, ó. Cuide da sua saúde para não perder tempo no futuro com sua doença. É o que a gente falou, né? Sobre atenção primária, sobre promoção de saúde. Cara, quero agradecer aí a oportunidade, Seba, pela lembrança também. Você é um cara sensacional aí que me inspira. Acompanho todos os dias você na sua jornada, suas ideias, suas loucuras. Vai fazer o quê? É triatlo? É triatlo. Então, mais uma loucura. Vou fazer o Ironman aí em setembro, mas estou me preparando. Acredito que chega lá também. Chega, vai dar certo. Pra mim é uma honra, cara, mesmo tá aqui. Quero agradecer a oportunidade. Tenho certeza que esse projeto aí vai longe e... Pelo que eu te conheço, deve estar imaginando um monte de coisinhas aí. Um monte de loucura. Então é isso, cara. Espero ter contribuído com um pouquinho da minha história. Fiquei um pouco nervoso aí no começo, mas eu perdi a gente tava falando que eu perdi o cabaço do podcast. Fala aqui pra galera aqui onde é que a galera te encontra. Cara, nas redes sociais. Galera pode me encontrar aí no LinkedIn, Johnny Villaronga, no Instagram, Johnny Villaronga, JHO2NY, VILARONGA, que tem que sempre soletrar, cara. Facebook, acho que é isso. Não sou esse cara do TikTok igual o Dr. Seba aí, mas quem sabe um dia a gente chega lá também. É isso aí, galera. Obrigado para quem ficou até aqui. Toda semana um novo episódio com empreendedores e profissionais de sucesso. E eu te espero no próximo episódio. Tamo junto. Um abraço. Show. Queria agradecer aqui todos os nossos patrocinadores, Dr. Hub, as clínicas do Dr. Seba e também a MGS Labo aí, que a gente está no propósito de levar ao maior número de pessoas possíveis qualidade de vida. Te aguardo no próximo episódio e muito obrigado. Até aqui.